Bem, vou convidar o Jefferson para dirigir a reunião. Por favor, Jefferson. Obrigado, Gilberto. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento, derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Está aberta a reunião à distância da sede mundial do racionalismo cristão. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Amigos, uma boa noite a todos os presentes. Tivemos um pequeno problema na conexão da Lúcia, nós tivemos que assumir a realização do fecho. Vamos dar início à nossa reunião pública à distância, com a leitura das perguntas que foram aqui enviadas e, subsequente, o comentário. A primeira pergunta de um participante alega assim, ele diz que ter dúvidas sobre os acontecimentos das nossas vidas serem programados. Ele diz que sofreu um acidente quando criança, problemas diversos, inclusive de saúde e de relacionamentos. E custa crer que tudo que possa acontecer seja programado. Bom, a pergunta inicial é se existe programações nos acontecimentos da nossa vida. Existem, sim, decorrências das leis evolutivas, movimentações das leis naturais, e com destaque para a lei de atração, a lei de causa e efeito. Todas essas leis se interligam e dão, então, substrato a esses acontecimentos. A pessoa alega que sofreu quando criança, passou por vários problemas, tem problemas de relacionamento. Então, nós diremos a ela que tudo, rigorosamente tudo que acontece em nossas vidas está diretamente ligado à forma como que pensamos. Então, se estamos vivenciando alguma dificuldade, algum problema existencial, problema de trabalho, problema na família, todas essas dificuldades, todas essas situações são reflexos de pensamentos que cultivamos no presente ou no passado, seja ele remoto, próximo, mas estão, então, nesses momentos, refletindo, criando ligações. E ocorrem, então, essas situações para que as pessoas reflitam, despertem para o valor da força espiritual que possuem. É fato que muitas pessoas intencionam, projetam objetivos em suas vidas. Nos mundos de estágio são feitos planejamentos, mas todos eles estão de acordo com o grau de evolução, com a bagagem espiritual conquistada. Imaginem os amigos que um espírito daqueles que estão iniciando seu processo aqui na Terra, seu processo evolutivo, espíritos que partiram dos mundos densos, estão nos intervalos das existências, estão projetando o seu retorno à Terra, podem até, ao longo da última vivência, terem sido admiradores de verdadeiras obras de arte, podem ter objetivos de virem como artistas, como poderosos negociantes, mas tudo vai ser levado na conta daquilo que eles conquistaram, daquilo que eles acumularam na bagagem espiritual, nos seus recursos intelectuais, na sua sensibilidade, nos seus recursos interpessoais. Então, é muito simples a pessoa almejar
uma conquista, mas para que ela seja atingida, vários outros fatores concorrerão, como esses que acabamos de exemplificar. Então, não existem programações, existem leis que se cumprem e todas elas direcionadas, interligadas com a forma como as pessoas pensam. Grande foco do universo. Aqui estamos alinhando as forças superiores para que se faça em nosso espírito. Temos consciência de nossos erros, a fim de evitarmos e nos fortalecer para ficar bem. A segunda pergunta fala assim: quando acontece uma operação policial e várias pessoas morrem, essas pessoas estavam predestinadas? Bom, sabemos que violência urbana são aspectos característicos da vida do mundo físico. Agora, existem pessoas que estão muito vinculadas àqueles acontecimentos, pensam, irradiam aquelas situações, criam imagens, comentam, calam fundo na sua alma as impressões que esses acontecimentos registram, ou seja, elas não conseguem estabelecer um distanciamento com esses fatos. Pessoas assim, dependendo da sua sensibilidade, criam alianças fluídicas com aqueles episódios e, dessa forma, ficam mais vulneráveis a determinados acontecimentos. Mas e a tal bala perdida? É um acaso? Isso é um fenômeno natural? Como dissemos, violência urbana, cataclismos geológicos, epidemias, são aspectos próprios do mundo físico para os quais não temos controle, mas quem mantém-se psiquicamente distante desses acontecimentos sabe se posicionar nesses momentos, sabe se conduzir, tem atitudes e posicionamentos, tanto mentais quanto de deslocamentos, adequados a não se submeterem a determinados riscos. Mas, como dissemos, a força do pensamento é muito grande. E essas pessoas, muito impressionáveis, nesses momentos, ficam como que toldadas à sua visão espiritual, o seu raciocínio, a sua percepção. E, dessa forma, como dissemos, estão mais expostas. Portanto, domínio do pensamento, controle das emoções, atitudes mentais voltadas sempre e sempre para realizações construtivas, para o belo, para a solidariedade, para a união, para a amizade, para o bom humor, enfim, para tudo aquilo que soma, que congrega. De foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar espíritos superiores para que a luz faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para ficar bem. A terceira pergunta começa assim: com a Covid, as pessoas não conviviam e não haviam tantos turistas como agora. Essa pessoa sempre trabalhou, mesmo com a Covid. Qual não foi a surpresa dela ao ver que as pessoas adultas, hoje em dia, estão enfurecidas, parecendo crianças a fazerem birras? Fica ela, então, a pensar: as pessoas continuam com os mesmos comportamentos? É ela que anda mais atenta, porque ficou todo esse tempo da pandemia estudando as obras do racionalismo cristão. As pessoas não mudam de forma abrupta. É óbvio que a pandemia trouxe um cenário completamente inusitado para toda a humanidade. Ninguém tinha convivido. A última pandemia foi há 100 e poucos anos atrás. Ninguém destas gerações aqui vivenciaram, ou muito poucos vivenciaram aquela pandemia de 100 anos atrás. Então, as pessoas ficaram perplexas diante da novidade, do estranho. Muitas emocionalmente se desestabilizaram e estão com dificuldades de retomar a normalidade emocional, psíquica. Ela, por ter estudado as obras do racionalismo cristão, desenvolveu percepções mais refinadas,
compreendeu com maior aprofundamento os princípios, os ensinamentos do racionalismo cristão, e, desta forma, observou mais as pessoas nos seus comportamentos e aprendeu também, com essas leituras, com esses estudos, a controlar os pensamentos e a formar quadros mentais positivos, elevados, de molde a proporcionar a essas pessoas que estão desequilibradas integrarem-se a correntes positivas e, pouco a pouco, irem, então, conquistando o restabelecimento da sua normalidade emocional, psíquica, seu engajamento de volta à vida em sociedade, ao trabalho, ao estudo, enfim. Ela, conhecedora agora dos princípios do racionalismo cristão, percebeu também não só a birra que muitos adultos fazem, o descontrole emocional que eles ostentam, mas a força espiritual que ela detém e que pode, e muito, contribuir para o reequilíbrio desses sentidos que são manifestados de forma desordenada. Que bom que ela estudou, aprendeu o racionalismo cristão e tem hoje em suas mãos uma poderosa alavanca que beneficia a ela e aos seus irmãos em essência. Grande foco vida do universo. Aqui está irradiar pensamentos superiores para que a luz se faça em nosso espírito. Tenhamos consciência de nós a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. A pergunta seguinte nos indaga o seguinte: se somos parcelas da inteligência universal com a mesma essência, podemos entender que os seres humanos são extensões uns dos outros? Ao fazermos o bem ou o mal, a quem quer que seja, estamos fazendo a nós mesmos? Bom, extensões no sentido de prolongamento, enquanto estamos vibrando em outros campos de manifestação da força, sem dúvida alguma, até porque nos reintegraremos ao todo universal, de onde partimos. Então, lá estaremos nos confundindo com toda a inteligência universal. Ocorre que aqui na Terra nós temos livre-arbítrio, nós temos responsabilidades intransferíveis, que compete a cada parcela exercitar para o seu desenvolvimento. Todos chegam com os mesmos recursos, com as mesmas possibilidades, mas a depender da força de vontade de cada um, esses atributos e faculdades espirituais serão desenvolvidos de formas heterogêneas, porque, como dissemos, vai depender do esforço próprio. Portanto, quando fazemos o bem, fazemos a nós e a todos que nos cercam. Somos plenamente interligados com nossos irmãos em essência, com todas as outras parcelas da inteligência universal. Mas não estamos no prolongamento delas, porque elas estão cumprindo etapas de um processo onde usam seu livre-arbítrio, onde manifestam sua sensibilidade, onde dão destaque à sua inteligência e tantos outros atributos, diferentemente de outros. Ninguém caminha exatamente, rigorosamente igual. Mas quando retornarmos todos à inteligência universal, ao grande foco de onde partimos, sem dúvida alguma, estaremos todos nós como extensões uns dos outros. E ali, então, estaremos projetando outras situações, outros ciclos necessários ao nosso processo de desenvolvimento. Grande foco do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz faça em nosso espírito, tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los, nos fortalecer para praticar o bem. No questionamento seguinte, uma pessoa diz que ela e o marido foram vítimas de magia negra para que fosse separado o casal. Ela tem lutado muito, até que finalmente começou a frequentar o racionalismo cristão. Melhorou muito, mas o marido dela continua a ter comportamentos perversos e imorais dentro da própria casa. Ele não tem bons pensamentos. Ela não consegue convencê-lo e pergunta se a separação seria recomendável ou continuar
o relacionamento em função desses desvios de moralidade que ele vem praticando. Dentro de um lar, é fundamental que exista respeito, moralidade, decência, convivência altiva, para que todos caminhem, progridam espiritualmente. O fato de ela achar ou ter alguém falado que foram vítimas, foram colhidas por trabalhos do baixo espiritismo, a ela já não responde, porque ela conseguiu, com os preceitos espiritualistas do racionalismo cristão, criar uma barreira, livrar-se desta influência perniciosa. O marido, nem tanto. Então, ele está manifestando uma sensibilidade maior, não consegue rechaçar os ataques que está sendo alvo, e, com isso, traz desassossego para dentro do lar. Compete a ela lutar, vibrar espiritualmente, no sentido de que o marido consiga captar suas boas irradiações. É certo que a ninguém é dado a obrigação de conviver com imoralidades e indecências, como nós falamos. Só que, neste caso específico, a prudência e a tolerância pode ser recomendável por mais algum tempo, em função de que o marido está completamente sob a ação de espíritos do astral inferior. Ele talvez não esteja fazendo, com muita probabilidade e certeza, manifestando essas ações com consciência do que faz. Então, ela que cerque-se dos conhecimentos que já adquire do racionalismo cristão, da sua espiritualidade, irradie com vigor, com bastante confiança em si e no trabalho mental que está sendo realizado, para que haja, enfim, uma integração deste marido a estas correntes que estarão sendo espargidas dentro do seu lar e criando uma barreira fluídica para que esses espíritos não mais ali perturbem. Só que ela também não pode se prejudicar. Isso terá uma determinada duração, ela verá o seu nível de sensibilidade, o seu grau de tolerância e ter a consciência tranquila, isso é o mais importante, de que tudo fez, de que tudo deu de si o melhor para trazer à razão este marido. Se isto não for possível, dadas as inúmeras circunstâncias que envolvem esse episódio, até mesmo a vontade dele, porque, embora esteja sob influência de espíritos perturbadores, ele tem livre-arbítrio, ele tem vontade, ele precisa também esboçar uma atitude de reação. E ela vai perceber se ele está lutando, se ele está querendo se livrar de todas essas ações perniciosas, ela vai perceber que, de fato, vale a pena lutar por esta restauração da normalidade psíquica dele. E aí, então, é ela quem vai avaliar todo esse cenário, sem se descuidar um momento sequer dos pensamentos, das atitudes corretas do dia a dia, trabalho, estudo, convivência, sem se lembrar desses episódios, tendo somente a segurança de que de si está manifestando sempre o que traz de melhor, para que o ambiente seja cada vez mais enriquecido por valores morais, valores espirituais que unem, que congregam, que elevam todos aqueles que participam do núcleo familiar. Grande foco, vida, universo. E estamos a irradiar dentro das forças superiores para que a luz se faça e tenhamos consciência de evitarmos e nos praticar o bem. Agora, na sequência, nós vamos ouvir uma orientação do nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Os seres humanos devem ser perseverantes no seu caminhar na Terra, sem fraquejar, sem jamais desistir de suas lutas, pois neste planeta escola sempre haverá dificuldades e reveses
que fazem parte da trajetória evolutiva do espírito. Os acontecimentos precisam ser naturalmente encarados como oportunidades de crescimento espiritual, através da superação dos obstáculos e da autorreflexão a ser feita com os ensinamentos que a vida guarda em suas duras lições. Quando há enfraquecimento espiritual, muitas pessoas acham que tudo está perdido, que não há saída para os sofrimentos por que passam em suas vidas. Isso representa uma atitude mental de derrota. Por lhes faltar esclarecimento espiritual, desconhecem sua composição como matéria e parcela da inteligência universal e deixam-se abater pelas dores morais. O espírito possui uma força interior muito grande, que pode e deve ser demandada sempre que for necessário fazer uso dela. Em razão dessa realidade, abandonem de vez os misticismos e dogmas enraizados na mente, afastem os pensamentos de proteção e não esperem por milagres, pois nada disso existe. Tenham confiança em si mesmos, usem seus atributos espirituais e suas faculdades inatas. Espíritos do astral superior fazem pela humanidade o que está a seu alcance, em respeito às leis evolutivas que regem o universo e ao livre-arbítrio de cada pessoa. Porém, é importante ressaltar a necessidade de todos serem polos atrativos das forças superiores, para que elas possam espargir seus fluidos benéficos e transmitir boas intuições que proporcionam fortalecimento espiritual. Seres que vibram mal seus pensamentos, como ter ideias derrotistas, não podem atrair espíritos superiores. Ao contrário, com pensamentos de fracasso, atraem para junto de si almas afins, espíritos quedados na atmosfera fluídica da Terra em estado perturbativo. Com essa má assistência, não raciocinam com clareza e, na maioria das vezes, não tomam as boas decisões que precisariam tomar para resolver seus problemas. Portanto, é fundamental que apliquem no viver os ensinamentos proporcionados pelo estudo do racionalismo cristão. É essencial que estudem as leis evolutivas que regem o universo, como a lei de atração e a lei de causa e efeito, que conheçam a importância do pensamento bem vibrado e usem os atributos espirituais que possuem, aprimorando-os mediante o bom emprego do livre-arbítrio e o domínio de si próprios. Irão trilhar o caminho do viver ameno na Terra e bem aproveitar a existência do espírito em corpo físico. É possível ser feliz neste mundo de relatividades, mas é preciso alcançar a felicidade das grandes conquistas espirituais com vontade, perseverança e dedicação, tudo enfrentando com valor e coragem, sem esmorecimentos. Todos são capazes de fazer jus ao que merecem. Pratiquem a limpeza psíquica para que possam afastar de si qualquer influência astral negativa. Mantenham pensamentos elevados durante o dia, para não desanimarem diante das dificuldades, enfrentando-as corajosamente. Guardem momentos de reflexão à noite, a fim de avaliar como reagiram diante dos fatos cotidianos, como lidaram com seus sentimentos, como vibraram suas mentes, para que possam corrigir as imperfeições e extrair as tendências negativas que porventura ainda estejam enraizadas no subconsciente. Essa é a forma que recomendamos para progredirem espiritualmente. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior, grande foco, vida do universo.
Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Estou devolvendo para Gilberto. Está encerrada a reunião. Bem, amigos, após ouvirmos as orientações, os esclarecimentos, cabe-nos desejar a todos uma boa noite e também agradecer a compreensão de vocês pela modalidade que nós estreamos hoje, de que todos entram com os microfones e com as câmeras desligados, para que nós pudéssemos ter não só uma melhor qualidade de transmissão, como também uma melhor qualidade de gravação e também mais segurança. E, claro, isso, por certo, melhora a concentração, principalmente daqueles que estão dirigindo a reunião, em função de não termos sons e etc. Então, mais uma vez, muito obrigado pela compreensão e desejar a todos um bom descanso, uma boa noite, lembrando que sexta-feira estaremos nas casas racionalistas cristãs com as nossas reuniões presenciais, todas as casas aqui presentes, inclusive a sede mundial, às 19h30. Até a volta!